Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia eu ia dizer no Evangelho, não deixa de ser o Evangelho, mas no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, dando continuidade a essa nossa série, onde temos refletido sobre o aspecto relacional, comunitário da igreja, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre rompendo com uma cultura individualista. Creio que é algo bastante oportuno nesse momento em que nós vivemos, e quando eu digo esse momento, é esse momento histórico, essa sociedade, essa cultura que temos experimentado. Então, Gênesis 2, versículos 18 a 25, você deixa aberto, daqui a pouco a gente lê. Eu quero começar lendo a citação de um pastor norte-americano, Mark Driscoll. Ao falar sobre isso, ele diz: viver sozinho, dirigir sozinho, comer sozinho, dormir sozinho, fazer sexo sozinho e trabalhar sozinho deixa muitas pessoas tão deprimidas que, para aguentar, elas buscam a ajuda de medicação ao invés de contato humano. O tempo, dinheiro, energia gastos pelas gerações anteriores com a construção de amizades e de vida comunitária está cada vez mais sendo empregado em passatempos impessoais, tais como ter um animal de estimação ou em tratamentos de beleza. O declínio no capital social de nossa nação inevitavelmente reduziu toda a vida a uma cultura baseada em transações, na qual o único modo de conseguir que alguém o ajude é pagando. Assim, se você estiver solitário e quiser alguém para conversar, terá que pagar um conselheiro. Se não puder pegar a roupa na lavanderia, você terá que contratar um assistente particular. Se quiser malhar com alguém, terá que contratar um personal trainer. E se o carro quebrar, você terá que chamar um táxi, ao invés de pedir a um vizinho para buscá-la. Essa é uma reflexão trazida por um teólogo, pensador e pastor que denuncia esse tempo em que vivemos, tempo de solidão, o que é diferente de solitude. Nós faremos essas distinções que são importantes também. Transtornos mentais nunca foram tão comuns, mas tão comuns que foram normatizados. Já não nos choca pensarmos em uma sociedade adoecida. Já não é incomum falarmos sobre depressões e ansiedades e estresses, ou aquilo que antigamente chamavam de estafa, hoje é um pouco mais sofisticado. Hoje, não sei se você sabe, ninguém tem estafa. Hoje a gente tem burnout. Burnout é melhor que estafa. É um upgrade, é uma coisa um pouco mais da nossa pós-modernidade. Então, o que é o burnout? O burnout, obviamente, do inglês, é a queima. É aquilo que, quem sabe, o Byung-Chul Han chamaria de o eu por superaquecimento. É um pavio que queima e não volta nunca mais, inclusive. Você teve burnout, você não vai voltar a ser 100%. Então é por isso que é importante que tenhamos ritmos equilibrados de vida. Mas a nossa sociedade não propõe diante de nós para que tenhamos ritmos equilibrados. Eu me lembro, inclusive, quando fiz uma série pautada, obviamente, na espiritualidade bíblica, na sabedoria do Evangelho, em diálogo com um dos livros do Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço, creio eu que foi em janeiro ou fevereiro de 2020, um pouco antes de estourar a pandemia. E o Byung-Chul Han, ele fala sobre vivermos essa realidade de uma sociedade onde não temos mais problemas virais, mas neuronais. Ele estava certo, só que aí 2 meses depois veio uma pandemia viral. Então, em certo sentido, acabou contrapondo aquilo que ele dizia e o que eu dizia também. Mas o ponto é que nós não descansamos mais. A sociedade é de performance. Eu me lembro, em meio a essa série, um amigo que não faz parte da nossa igreja e nem cristão ou ao menos não se identifica como sendo um cristão, ele disse o seguinte: cara, tô ouvindo lá os teus podcasts. Eu falei, podcast? Ele falou, é o áudio lá que vocês colocam lá. Eu falei, o sermão no Spotify. É, o sermão no Spotify lá, as palestras. Eu falei, tá bom. E o que você tá ouvindo? Ele falou, tô ouvindo esse negócio de Sociedade do Cansaço. Eu falei, e o que você tá achando? Ele falou, eu tô achando interessante porque eu faço parte do ambiente de inovação e empreendedorismo, eu sou o único entre os meus amigos que não toma remédio. Eu achei interessante. Eu achei que o problema era comigo. Eu falei, pois é. Então a gente já está achando que o problema é conosco quando nós não estamos sendo medicados e domesticados a partir dessa sociedade frenética com ritmos bastante complexos.
Então, estresse, ansiedade, depressão, somatização, como eu disse, são comuns em nossa geração. Taxa de suicídio só aumenta, a ideação ao suicídio nem se fala. E algum tempo atrás eu li um artigo de um portal online, UOL, que falava sobre a geração Black Mirror, fazendo referência àquela outra série do Netflix lá de trás. Talvez você já tenha ouvido falar, ou quem sabe até assistido, que na verdade não fala de uma realidade distópica, mas é uma hipérbole, é um pouquinho de um exagero daquilo que já é comum. E essa moça, a Dora Góes, que é do Programa de Dependência Tecnológica, já existe isso, do Hospital das Clínicas em São Paulo, ele diz o seguinte: esses jovens sentem o impacto de uma vida conectada à internet quase 24 horas por dia. Faço aqui um recorte à fala da doutora e eu ousaria dizer que não é apenas só os jovens. Uns sofrem de ansiedade, outros acabam levando uma vida mais solitária. Até para enfrentar esses problemas, muitos apelam ao próprio celular. E quase todos reclamam que o uso do smartphone e de outras ferramentas online atrapalha o sono. Uma qualidade de sono menor gera uma série de outros problemas. Pode facilitar a depressão, facilita a falta de memória, de absorção de conteúdo. A gente acha que é uma boa coisa, mas não é. E essa introdução é para te fazer pensar daquilo que você, quem sabe, já sabia. E ao ouvir, compreende como óbvio, mas não necessariamente reflete sobre. Que sociedade é essa que estamos gerando? Uma sociedade de indivíduos imersos na solidão e, portanto, adoecidos por não experimentar aquilo que eu vou chamar de bênção relacional dada por Deus. E aí eu quero te provocar com algumas perguntas. Por exemplo, o que é que as Escrituras têm a dizer sobre isso? Será que um livro tão antigo, embora não antiquado, tem algo a dizer sobre a nossa sociedade contemporânea? É claro que tem, porque existem coisas que são constitutivas ao ser humano desde que o mundo é mundo. Quando nós lemos o livro do Eclesiastes, escrito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu, a gente vai perceber que em alguns momentos, lidando com as complexidades de alguém que viveu há mais de 3.000 anos atrás, ele vai dizer: mas sabe de uma coisa? Não existe nada novo debaixo do sol. É tudo vaidade de vaidades. É névoa de nada, é sopro, é neblina. É aquilo que parece que a gente vai pegar. É a felicidade além do alcance. É como a cenoura na frente da cabeça do cavalo. E ele vai sendo guiado por aquilo que ele precisa perseguir. O que ele quer perseguir? O que você persegue? Eu não sei o que você persegue. Eu não sei o que possivelmente você possa ser tentado a perseguir como busca última da felicidade. Alguns perseguem dinheiro, outros perseguem status, outros perseguem prazer. Você pode perseguir uma série de coisas e mensurar como se aquilo um dia fosse obtido, você então finalmente seria feliz. Mas se você falasse com todos aqueles que já obtiveram aquilo que para você é apenas um sonho, eles dirão: a felicidade não está aí, pode acreditar em mim. Mas é como aquela história do grande empresário e do engraxate, que quando esse grande empresário vai ter o seu sapato lustrado pelo engraxate, o engraxate olha e fala: o senhor é bem sucedido, né? Ele diz: o que você quer dizer com isso? O senhor tem dinheiro, dá para ver pelo sapato. Ele fala: eu posso dizer que eu tenho. E é bom? Aí ele fala: meu filho, eu posso lhe garantir que dinheiro não traz felicidade. Ao que o engraxate teria respondido: eu faço questão de descobrir por mim mesmo. Porque é assim que é a vida. A sabedoria bíblica nos diz e nós olhamos: não sei, mas será que não traz mesmo? Deixa eu ver e deixa eu descobrir. Quando eu tiver, depois eu te conto. Então, o que as Escrituras têm a dizer sobre essas vidas complexas? O que as Escrituras têm a dizer sobre o plano original de Deus para nós? Gênesis 2, versículos 18 a 25 nos ajudam. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele.
Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu quero te convidar a orar comigo mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses primeiros capítulos do livro dos princípios que nos ensinam tanto. Que o Senhor possa ministrar as nossas mentes e corações e que a verdade do Evangelho tão preciosa possa ser acolhida por nós e possa em nós encarnar e encontrar em nós terreno fértil para germinar, multiplicar, florescer. É o que nós te pedimos como tua igreja no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você olha para um texto como esse, o óbvio do texto é que ele fala do primeiro casal. Não quero falar do óbvio do texto, porque o óbvio do texto, obviamente, está óbvio, está explícito. Então é verdade que há uma riqueza aqui, como nós veremos, ou parte dela, que nos ajuda a conceber aquilo que, repito, é constitutivo ao ser humano. Então, sim, Deus está falando de Adão e Eva, primeiro casal, e a partir dessa narrativa histórica, que é também um arquétipo, ele nos mostra o princípio de Deus para o casamento, um homem e uma mulher. Esse é o princípio de Deus para um casamento, outro óbvio que precisa ser dito nos tempos em que vivemos. E assim continua ainda hoje, era assim nos tempos de Jesus, continua ainda hoje, porque céus e terra passarão, a palavra de Deus não há de passar. Mas eu ouso dizer que existem implicações a partir dessa imagem que se manifestam para além da conjugalidade, que se manifestam para além do matrimônio. Então o que eu acho que Deus também está dizendo e trago aqui para nós essa noite, não apenas lições acerca do casamento que poderíamos explorar de modo belíssimo e riquíssimo aqui, mas a natureza relacional do ser humano. No primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1:26, Deus vai declarar o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a imagem de Deus? A imagem não está falando de uma imagem física, não está falando apenas de uma representação material corpórea, embora isso também seja óbvio e explícito. Quando a conjugação aqui é façamos, ela nos apresenta a algo que nós não sabíamos antes dessa expressão. Porque existe algo na teologia que os teólogos vão chamar de revelação progressiva. A gente vai entendendo algumas coisas com o tempo. A gente vai entendendo quem é Deus com o tempo. A gente vai entendendo o porquê dos sacrifícios do Antigo Testamento com o tempo. A gente vai entendendo o porquê do templo ao passar do tempo, até que tudo ganharia concretude e cumprimento em Jesus. Teologia da revelação progressiva. E uma coisa que a gente entende depois, progressivamente, mas aqui é a primeira pista, é que existe um mistério chamado Trindade. E no mistério chamado Trindade, o Deus que é um, porque só existe um Deus, um único Deus a quem adoramos, um único Deus a quem prestamos culto, um único Deus a quem servimos, esse Deus que é uno também é trino. É um Deus único, distinto em três pessoas, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, um dos aspectos que Deus deseja conceder ao homem é o aspecto da harmonia trinitária, ou seja, esse Deus que vive em tamanha unidade, a despeito de ser três pessoas. É uma harmonia perfeita. Então, quando Deus fala, façamos como nós somos, que eles vivam também em harmonia, que eles vivam também em relações qualitativas e unânimes e unas, como nós, o Deus Trino, somos. Já na criação, Deus revela essa sua essência relacional. E não por acaso, quando Deus cria a humanidade, a declaração é: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quem nos ensinou a dividir não foi Deus. Quem nos ensinou a enxergar o outro como um outro não foi Deus. Foi o pecado, como nós veremos em instantes. De modo que o plano de Deus para nós era o plano da humanidade, da unidade humana. Dessas relações não rompidas, harmoniosas, à luz da relação da Trindade.
De modo que o homem olha para sua semelhante e não diz, essa é uma outra completamente estranha. Não. Ela sou eu. Ela é uma igual. Ela me corresponde. Ela se assemelha em igual valor. Ela é constitutivamente criada. Aliás, ela foi tirada de mim. Perceba que Deus só manipula o barro uma vez na criação. Deus não cria o bonequinho homem e cria o bonequinho mulher. Deus cria o homem só para fôlego de vida e do homem tira a mulher. Ele gera a humanidade. E de repente, quando você olha afirmações como essa, como por exemplo, como é bom, não é bom que o homem viva só. Talvez você pense, mas Adão não tinha Deus? E o texto sagrado não diz que ele vivia no paraíso? E que no paraíso ele conversava com o próprio Deus na viração do dia? Que no entardecer Deus visitava a sua criação, da qual a humanidade era a coroa da criação? Então como não é bom que o homem esteja só? Porque o homem com Deus, ele tem tudo, certo? Certo, mas mais ou menos. Porque nós com Deus temos tudo, de fato. Eu e Deus não preciso de absolutamente nada espiritualmente falando, teologicamente falando, escatologicamente falando. Eu e Deus na eternidade. Mas é Deus e não o homem que percebe que ele não deve viver sozinho. Não é o homem que se queixa. É Deus que diz que ele não o criou para isso. Então gera uma auxiliadora. E no fundo, você sabe que isso é verdade, porque se você está aqui, ou você é cristão, ou você é dessa igreja, ou você está na busca. Então, de um jeito ou de outro, Deus te trouxe aqui. Alguns Deus trouxe há alguns anos, outros Deus está trazendo pela primeira vez. Alguns creem em tudo que a gente está falando, outros ainda estão tentando discernir o que é verdade, o que faz sentido e aquilo que foi encarnado no coração. Mas fato é que você está naquilo que eu posso chamar de uma busca espiritual. E se você está numa busca espiritual ou se você se relaciona com Deus, você já se pegou em momentos onde mesmo tendo Deus, portanto tendo tudo, você se sentiu sozinho. Você já orou sabendo que Deus ouvia, mas não sentindo muito que ele ouve, não. Você já se sentiu no vale da sombra e da morte, só que diferente do salmista, passando pelo vale da sombra e da morte, se sentindo sozinho, porque o salmista ainda diz, eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando é que a gente tem medo? Quando a gente se sente sozinho diante daquilo que é o desconhecido. Então, no fundo, o que Deus sabia, e porque foi assim que ele nos criou, ele sabia que nós e Deus era tudo, mas nós precisávamos de um semelhante. Porque a gente fala com Deus, a gente lê a Bíblia, a gente ora, e a gente sabe que Deus ouve, e a gente sabe que Deus responde oração. Mas às vezes eu só quero olhar no olho de alguém. Às vezes eu só quero abrir o peito para alguém. Às vezes eu só quero olhar para um semelhante e perceber que ele se importa. Às vezes eu só quero que alguém olhe para mim e diga, você não está sozinho não, viu? Eu sabia que eu não estava sozinho, porque eu tenho Deus. Mas quando eu tenho você, aí eu sinto que eu não estou sozinho. Porque agora eu tenho um ombro. Agora eu tenho alguém para dividir alegrias. Agora eu tenho alguém para celebrar as vitórias e eu tenho um ombro amigo. Eu tenho alguém para partilhar as lágrimas. Isso é constitutivo do ser humano. Mas o que é que acontece já no capítulo seguinte, Gênesis capítulo 3? A ruptura relacional em todos os aspectos. Porque o pecado entra no mundo, o fruto proibido, você conhece a história, ao menos já ouviu falar, e Gênesis 3, versículo 7, nos dá o subproduto do pecado. E o que é ele? Gênesis 3, 7 diz, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Lembra que Gênesis 2, 25 eu disse que eles estavam nus e não sentiam vergonha? Gênesis 3, 7 é dito que eles perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Sabe qual é a consequência imediata do pecado? Vergonha. Ao menos para quem tem vergonha na cara. Porque tem gente que está pecando, alguns pegando também, inclusive, mas tem gente que está pecando e nem sabe que está pecando. E por não saber que está pecando, não tem vergonha na cara. Então nem vergonha sente. Mas quem tem brio, quem tem vergonha na cara, sabe quando faz algo que está errado. E, portanto, sente vergonha. E a vergonha, em certo sentido, é boa. Mas a vergonha, tal como realidade fundamental,
Ela é fruto do pecado, porque antes nós não nos envergonhávamos do quê? Do que fazíamos, não de quem nós somos. E essa é a vergonha pejorativa. Fruto da ação do pecado nas nossas vidas. Porque agora eu já não me envergonho do que eu faço. Aqui eu passo a me envergonhar de quem eu sou. E não é isso que nós fazemos? Não é essa a nossa sociedade, um verdadeiro baile de máscaras? Onde nós usamos folhas de figueira, simbolicamente falando, para cobrir aquilo que somos. Porque afinal, se você descobrir tudo que eu sou, tudo que eu desejo, tudo que eu penso, os meus anseios mais íntimos, será que de fato você ainda vai me amar, me acolher e me aceitar como eu gostaria que assim fosse? Será que se sua mulher souber tudo que passa pela sua mente, ela vai continuar sua esposa? E vice-versa, será que seu marido souber? Será que se seus amigos faz assim uma sessão de confissão, de abertura de livro da vida, e ó, eu vou abrir geral aqui. A gente tem medo. Na verdade, a gente não tem medo. A gente tem vergonha. Então eu me cubro. Eu visto uma máscara. Eu estabeleço critérios sociais e eu mostro apenas um fragmento da minha face que eu quero que você veja, porque talvez, vendo apenas parte de quem eu sou, quem sabe você me ame como eu tanto desejo ser amado. Interessante. Fruto do pecado. Não para por aí. Nós rompemos com Deus, porque Gênesis 3, versículos 11 e 12, Deus pergunta, você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira que me deu do fruto da árvore. Então a gente rompe com Deus. O que era um relacionamento baseado em amor e confiança se torna ruptura. Quais são as perguntas de Deus? Se nós resumirmos as perguntas de Deus, onde é que você está e quem te contou que você estava nu? Se eu traduzir ainda mais, por que você deseja se esconder e quem te convenceu a ter vergonha de si mesmo? Interessante. Perguntas que ecoam na nossa mente e no nosso coração ainda hoje. Por que a gente se esconde? E por que a gente tem medo? É por aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. E óbvio, como consequência, não apenas a ruptura com Deus, mas a ruptura com meu semelhante. A ruptura na qual agora eu vou vendo como é que eu me relaciono. E a coisa só piora. Mas aí lá na frente, lá no Novo Testamento, na noite em que ele haveria de ser traído, Jesus Cristo, séculos e séculos depois, na sua oração chamada oração sacerdotal, João capítulo 17, e eu quero que você entenda a magnitude e a dramaticidade desse momento. Jesus já falou que será traído, Jesus já falou que será preso, Jesus sabe que irá para a cruz, Jesus partilhou a última refeição com seus discípulos, a chamada última ceia, Jesus já lavou os pés dos seus discípulos. Aqui ele está momentos antes de ser entregue no jardim do Getsemane. Então pense em Jesus como alguém, vou usar uma imagem aqui, tá? Como alguém no leito de morte. Alguém no leito de morte. Quando alguém está no leito de morte, você pergunta, qual o seu último desejo? Geralmente a pessoa faz o quê? Chama meu pai, chama meu filho, chama minha esposa. Chama aquele meu irmão que eu não falo há 30 anos, eu preciso me reconciliar com ele, eu não posso ir embora desse jeito. A gente vai tentando resolver a vida, e não é resolver a vida com coisas, é resolver a vida com pessoas. Ninguém fala, eu vou morrer, então abre meu saldo do banco porque eu quero ir em paz. Isso é loucura. Eu vou morrer, então eu quero dar uma última volta na minha Harley Davidson. Isso é loucura. No leito de morte você percebe o que de fato é mais importante. Então, o que é que Jesus clama em certo sentido no leito de morte? João 17, 21 a 23. Pai, minha oração é que todos sejam um. Se eu pudesse parafrasear a oração de Jesus, eu diria, Pai, que nós consigamos fazer na igreja aquilo que nós intencionamos desde o início da humanidade. Que nós consigamos ver no nosso povo aquilo que a gente queria ter visto desde o jardim. Esse é o último pedido de Jesus. Que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para quê? Para que através dessa unidade, não dessa ruptura, através dessa vida harmoniosa,
o mundo creia que tu me enviaste. A unidade como ferramenta de testemunho da missão. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. A sociedade está doente, cada vez mais doente. Quem lida, em certo sentido, com as ciências humanas sabe exatamente o que eu estou falando. Psicólogos e psiquiatras não têm agenda. Não tem agenda. É 3 meses, meu amigo. Você conseguir bater um papo. Qual é a resposta de Deus para tudo isso? Qual é a resposta de Deus para a ruptura? E claro que faço aqui um recorte. Mas eu ousaria dizer que a resposta de Deus para esse adoecimento, para essas patologias da alma, são relacionamentos saudáveis. Se eu for usar um sinônimo, a resposta de Deus é gente. Se eu for usar um sinônimo, um outro sinônimo, a resposta de Deus para o mundo é a igreja. É a igreja. É o povo de Deus. Esse ambiente onde todo tipo de gente, com todo tipo de trauma, com todo tipo de dor, com todo tipo de alegria, com todo tipo de ansiedade, com todo tipo de medo, com todo tipo de histórico, de famílias estruturadas a famílias disfuncionais, de pessoas casadas a pessoas divorciadas, de pais e mães solteiras, de filhos órfãos, de gente que entendeu que agora tem família e que não está mais sozinho. É a igreja. Só tem uma instituição no mundo que acolhe todo esse tipo de gente. A sociedade, nessa cultura woke importada dos Estados Unidos, uma cultura de ideologia progressista, culturalmente falando, não estou nem falando ainda da política, não quero entrar de novo nessa bola dividida, mas essa cultura que vai lidando com aspectos bastante subjetivos e diz, olha, nós somos da inclusão e da tolerância. Meu amigo, quando se fala em inclusão, você pode falar de qualquer coisa, não tem uma instituição nesse mundo que vai bater a igreja. Aqui todo mundo é aceito, aqui todo mundo é amado, aqui ninguém deveria julgá-lo pelos seus pecados ainda cometidos, mas ajudá-lo a abandoná-los em Jesus. Porque essa é a única instituição no mundo onde nós, de entrada, dizemos, nós precisamos de ajuda. É a única instituição do mundo em que diz, nós somos pecadores carentes da graça de Deus. Você é um pecador, que bom, tem espaço para mais um. É claro que não nos contentamos em viver a vida que vivíamos antes de Cristo, porque aquele que se aproxima de Cristo deve ser por ele transformado, mas entendemos que é um processo na vida de todos nós, processo esse que vai durar inclusive até fecharmos os olhos nesse mundo. Você tem uma vida quebrada, atormentada, angustiada, a igreja é o lugar para você. O povo de Deus é o lugar para você. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão assassinado no período nazista da Alemanha, dizia que nenhum cristão pode desfrutar de Cristo sozinho, longe do seu corpo. Quando somos atraídos a Cristo, somos atraídos também para a comunidade. Alguém vai dizer, mas eu preciso ir para a igreja para ser salvo? Bom, se você está pensando em igreja como CNPJ, como instituição religiosa, como Calvary Campo, a resposta é não. Mas se você está pensando em igreja, como consequência imediata de ter sido encontrado por Jesus, a resposta é sim. Porque você não é salvo pela comunidade. Você é salvo por Cristo, mas você é salvo na comunidade. Você é salvo inclusive de si mesmo. Você é salvo inclusive das suas próprias mazelas. Eu sou salvo todos os dias por viver em comunidade. Eu sou salvo dos monstros que tentam me habitar e me possuir e me controlar. Eu sou salvo por ter irmãos que me amam e sabem dizer a verdade olhando no meu rosto. Eu sou salvo por aqueles que têm autoridade na minha vida para me exortar e dizer, Diego, eu acho que não é por esse caminho. E porque eu te amo, eu estou te dizendo isso. Mas nós vivemos em uma sociedade que é tão terapêutica, e aqui terapêutica é uma palavra boa, mas eu quero usar uma conotação ruim disso. Que me perdoem aqui o recorte. Mas nós vivemos em uma sociedade tão terapêutica, aquilo que alguns sociólogos chamaram de homo sentimentalis. Ou seja, basta apenas aquilo que eu sinto. E se eu sinto que você me ofendeu, eu me afasto de você. Que loucura é essa?
Sendo que o Provérbios, ou os provérbios de sabedoria vão afirmar que fiéis são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Se você me ama, me fale a verdade. Se eu te amo, eu lhe falarei a verdade. Isso é igreja. Isso é povo de Deus. E aí nós somos salvos na igreja, em meio a essa realidade. Porque não é apenas sobre salvação metafísica, não é para onde eu irei depois que eu morrer. Embora esse é o mais importante. Aliás, tem um outro detalhe. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto dos crentes. Eu tenho uma péssima notícia, porque se você quer ir para o lugar para onde eles estão indo, é bom você se preparar, porque vai ter uma eternidade para a gente passar junto. Então, se você não gosta de gente e você não gosta do povo de Deus, é bom você ir acostumando já, porque para onde a gente vai, não vai ter fim. Então é bom a gente já se resolver agora e já preparar o coração para a gente poder viver em harmonia. Alguém vai dizer, mas eu já fiz parte de uma igreja e eu fui ferido. Eu já me relacionei com outros cristãos e foram justamente eles que, quando eu mais precisei, não estavam lá para me amparar. As pessoas de fora da igreja me ampararam, as pessoas de dentro... Eu creio que isso acontece, infelizmente. Porque se por um momento a salvação no sentido de vida, a cura está no meio do povo de Deus e nos relacionamentos qualitativos, existe uma outra verdade sobre a igreja e o povo de Deus e sobre seres humanos como um todo. Nós somos falhos, né? Eu me lembro certa vez, comecinho da igreja, um irmão que frequentava conosco à época, ele não está mais conosco e não foi por isso. Seguiu o seu caminho, continua caminhando com Jesus. Mas ele gostava tanto de mim e ele me falou algo que pareceu tão elogioso, mas eu o repreendi imediatamente. Porque ele olhou para mim e falou, cara, eu tô tão feliz, tô feliz aqui na igreja, tô feliz que você é meu pastor. Eu só tenho um pedido, nunca me decepcione. Eu falei, não vai rolar. Não vai rolar. Se essa é a expectativa, já procura outra igreja. Eu vou te decepcionar. E você vai me decepcionar. E isso é maturidade. Imagine que um marido e uma mulher escolhessem romper a relação na primeira decepção. Não tinha casamento. Imagine se a primeira pisada de bola que seu amigo dá com você, você rompe a amizade. Não existe amizade. Não existem relacionamentos significativos e duradouros que não tenham passado pelo teste da adversidade, da ferida e da decepção. É para isso que existe um dispositivo na palavra de Deus chamado perdão. Eu só perdoo quem não merece. Você só precisa ser perdoado se você me ofendeu. Portanto, perdão é para gente que não merece, mas é para gente que precisa. Cada vez que eu preciso ser perdoado, eu não mereço ser perdoado. Porque se eu preciso ser perdoado, é possível que eu lhe ofendi em alguma maneira. Mas eu preciso ser perdoado e você precisa me perdoar. Deus nos criou assim. E assim nós vamos amadurecendo. Infelizmente é possível sim que você tenha sido ferido em outros relacionamentos, inclusive, quem sabe, dentro da própria igreja, seja essa ou qualquer outra, mas eu lhe devolvo uma pergunta. Você se importa e se doa pelas pessoas, ou você apenas espera que outros façam isso por você? Essa mesma medida de expectativa que você gera, você partilha a vida com outros, você está disposto a se doar, a partilhar, a ser generoso, a perdoar, a acolher, a incluir. Que o estilo de vida da nossa geração, no que diz respeito aos relacionamentos, está cada vez mais caótico. Um outro sociólogo, já falecido, talvez você já tenha lido ele, ao menos ouvido falar, Zygmunt Bauman, ele falava de uma sociedade líquida, onde o mundo é líquido, a modernidade é líquida, os amores são líquidos. O que é a realidade líquida? É aquilo que vaza pelos dedos, é aquilo que não tem solidez, é aquilo que não dura. As pessoas não têm mais capacidade de preservar a mesma amizade por 10, 20, 30, 40 anos. Líquido. E aí eu volto ao Mark Driscoll, no seu livro Reformição, que vai dizer: as pessoas estão cada vez mais ocupadas, isoladas, solitárias, desconectadas e sem nenhuma solução prática para tudo isso. Atualmente o isolamento está tão enraizado que muitas pessoas não sabem mais como praticar a hospitalidade.
Esta tendência reflete-se até na arquitetura, olha que interessante, que substituiu as grandes cozinhas e salas de estar, que eram designadas para o contato humano, por grandes closets e escritórios caseiros e sala de entretenimento pessoal. A nossa casa não é mais para receber, é para se isolar do mundo. Diego, tudo bem, mas minha casa é o meu refúgio. Eu entendo isso, a minha também é, mas em certo sentido, a hospitalidade sempre foi algo muito característico, sobretudo dos cristãos. A igreja primitiva, inclusive, foi capaz de subverter o tão poderoso Império Romano pela hospitalidade e generosidade. Eram irmãos que abraçavam, eram irmãos que partilhavam dos seus bens, eram irmãos que não consideravam seu coisa alguma, ou sua coisa alguma. Já não existe nada tão somente meu, existe aquilo que é de Deus e foi-me concedido pela graça, para que pela correta administração dos recursos eu possa glorificar a Deus, inclusive abençoando meus irmãos. Certa vez perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento. Jesus disse: amar a Deus, e o segundo é semelhante a esse, amar o seu próximo. E para tentar pegar Jesus, falaram: e afinal quem é o próximo? O próximo é a esposa, é o marido, é o amigo mais íntimo. Próximo é quem de fato está geograficamente não tão distante. Aí Jesus coloca uma parábola que ele não poderia estabelecer distância mais absurda e ele diz: esse é o seu próximo. Todo aquele que cruzar o seu caminho. Quem é o meu próximo? É a vida humana. É o outro, que não é mais outro, mas é parte daquilo que Deus criou. Como é que você compete com um povo assim? Gente que tem dom de hospitalidade, que convida não cristãos para os seus lares, que provê para as suas necessidades, que compartilham o pão, que demonstram amor, que trazem compaixão, generosidade. São dons poderosos que podem trazer transformações inimagináveis. De modo que nós não estamos aqui tentando ser igreja para estabelecer uma celebração coletiva do nosso individualismo. Porque você vai concordar comigo. É possível você estar num auditório desse tamanho, com esse tanto de gente, e ainda assim se sentir sozinho. Apenas um rosto em meio à multidão. É possível, inclusive, que você venha por 1, 2, 3 domingos. E eu espero que a Calvary Campus seja mais hospitaleira do que isso. Espero que não aconteça isso que eu vou afirmar. Mas é possível que você venha 1, 2, 3 domingos, entre e sai sem ser notado. E se sinta alguém sozinho, mesmo em meio a uma multidão. É mais do que isso, é pertencer. Não queremos ser uma multidão de indivíduos. Então, como é que nós rompemos com isso? Com essa cultura de performance, de individualismo? Como é que a gente rompe com todas essas complexidades da vida? Eu tenho 3 sugestões e depois um apontamento. A primeira delas: rompa o ciclo do individualismo e do isolamento. Não foi para isso que Deus te criou. Versículo 18 do capítulo 2 diz isso: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Deus nos criou, já vimos isso, para os relacionamentos. É o pecado que nos faz pensarmos que nós nos bastamos. O nome disso é orgulho. Quem nunca pede ajuda, não é que não quer incomodar, é um orgulhoso velado. E eu não estou dizendo que você precisa importunar todo mundo a todo tempo com todas as coisas. Mas quando você sempre parece ter tudo equilibrado, nunca precisa de um auxílio, nunca precisa de um ombro, nunca precisa de uma oração, alguma coisa está errada. Você está tentando ser o senhor da sua própria vida. E o nome disso é pecado. É por isso que o mote para os nossos pequenos grupos, que são esses encontros na casa ou nas casas, para promover os relacionamentos e amizades espirituais, precisamos de Deus, precisamos uns dos outros. Exatamente nessa ordem. Precisamos de Deus e, acima de tudo, de Deus, mas não nos bastamos, portanto, precisamos uns dos outros. Em segundo lugar, minha segunda sugestão: desfrute das amizades e dos relacionamentos como presentes de Deus. Versículo 23 do capítulo 2, disse então o homem: esta sim, ou disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A alegria de Adão, ao olhar para Eva, não é apenas em perceber que ele não estava mais sozinho, mas é em perceber que Eva era exatamente o que ele precisava. Era um equivalente, era um semelhante. Isso é uma verdade belíssima no casamento, sem dúvida alguma, mas também em outras áreas da vida.
Então desfrute da sua família, aproveite melhor o tempo com eles, valorize mais momentos do que coisas, ame seus pais, os seus filhos, seus cônjuges, seus amigos, porque, repito, como disse anteriormente, no final da vida, quando somos confrontados com a nossa finitude, percebemos inequivocamente aquilo que de fato importa, e não são coisas. Tem um filme que já não é tão novo assim, filme Clique. Já assistiu aquele filme Clique com Adam Sandler? Interessantíssimo. E ele vai passando ali com controle remoto da vida. Não vou falar tudo, porque se você não assistiu, vale a pena assistir. Até que ele chega em um momento e, puxa vida, ele pulou tantos momentos, não vivenciou tantas realidades importantes, e aí ele já não se reconhece, mesmo tendo conseguido tudo aquilo que ele almejava. Isso foi a um custo caríssimo daqueles que mais ele amava. Em terceiro lugar, aprenda a desnudar a alma diante de alguém. Versículo 25, o homem e a mulher viviam nus, mas não sentiam vergonha. Eu sei, talvez você que tem um pouco mais de dificuldade em se relacionar, pode ser que você acabou se fechando por dores que você passou. Pode ser que você tenha vivenciado, experimentado traumas, angústias, traições. E traição verdadeira só vem de gente de perto mesmo, né? Gente de longe, a gente nem chama de traição. O cara é no máximo traíra. Mas não me traiu, até porque eu não esperava absolutamente nada dele. Vi um meme certa vez para amigos traíras. Cobra mata abraçando, né? Vai... E facada nas costas é pior com quem está por perto. Aliás, te pega vulnerável. Talvez você não tenha certeza se vão te amar, se te conhecerem de fato, de verdade. E aí você se cobriu. Só que eu estou aqui para te dizer que essas coberturas são bastante ilusórias. Porque lá no jardim chega um momento onde Deus fala: para com esse negócio de folha de figueira. Para com esse negócio de se cobrir do jeito que você acha que você pode se cobrir, porque folha de figueira está aí agora, daqui a pouco seca, apodrece, cai, você vai ter que fazer tudo de novo e vai ter que ficar nessa loucura incessante para o resto da vida. Deixa eu resolver isso. Como é que Deus resolve? Ele mata um animal, ele faz um sacrifício. E ele cobre os nossos primeiros pais com pele de animal. Isso é um grande princípio, uma grande imagem daquilo que haveria de acontecer lá na frente, quando João, o último dos profetas do Antigo Testamento, olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, nós não precisamos mais cobrir as nossas vergonhas e termos medo daquilo que somos, fizemos. Agora a gente corre para a cruz. E agora a gente sabe que não é mais tentativa humana de tentar cobrir aquilo que não pode ser coberto, porque a gente acha que está cobrindo e está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. A gente corre para Jesus e fala: Jesus, me cubra com o seu sangue, porque somente Ele para me proteger de verdade. Somente Ele para tirar minha culpa, somente Ele para tirar meu medo, somente Ele para tirar minha vergonha, somente Ele para, se não apagar o meu passado, porque talvez eu não possa esquecer tudo que eu fiz e do jeito que eu fiz, mas o sangue de Jesus, Ele limpa, o sangue de Jesus purifica, e Deus não segurará mais contra mim e contra você aquilo que foi outrora cometido antes de Cristo. Aliás, somos novas criaturas, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas se diante de tudo isso você ainda pensa, resiste e diz: mas Diego, esse negócio de relacionamento é arriscado, eu não sei se eu creio mais nisso não. Pois é, o C.S. Lewis, um dos maiores pensadores de todos os tempos, ele disse o seguinte no seu livro Os Quatro Amores: ame qualquer coisa e certamente seu coração será atormentado. Quer amar? Vai sofrer. Vamos partir desse princípio. E possivelmente partido. Mas, para certificar-se de mantê-lo intacto, o seu coração, não entregue a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos. Evite qualquer complicação, guarde-o na segurança do cofre ou esquife do seu egoísmo, mas nesse cofre, seguro, sombrio, inerte e sufocante, ele se transformará. Não se partirá, não será ferido, mas se tornará indestrutível, impenetrável, irredimível.
A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condição eterna. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, diz ele, é o inferno. Você quer não experimentar o amor e, portanto, não se arriscar em amar e ser amado? Arriscar a ferir e ser ferido, arriscar a ser traído, arriscar a ser frustrado. Você não quer correr esse risco? Só tem um lugar, se chama inferno. Lá você estará a salvo do amor. A pergunta é isso que você quer. E aqui Lewis fala do inferno escatológico, condenação eterna. Mas eu ouso afirmar que viver isoladamente é viver um inferno existencial já em vida. Afinal, o que de melhor Deus poderia nos dar do que gente que nós podemos amar e gente que nos ama? Gente que pode partilhar a vida conosco. Gente que pode ser um ombro. Gente que pode se alegrar e pode se entristecer. Gente que pode, de fato, nos abençoar. E concluo dizendo, ok, o que diante de tudo isso? O que é que eu faço? Para além dessas sugestões, eu te digo, olhe para Jesus. Jesus é alguém que foi traído, abandonado, não tratado como merecia, tido na palavra de Deus como homem de dores, passou por muito além do que qualquer um de nós e qualquer ser humano jamais imaginou passar, e como ele agiu, com covardia, não, com responsabilidade. A oração dele, pregado na cruz, diante dos seus algozes, não é: Pai, eles estão me matando, acabe com eles. A oração de Jesus, diante dos seus torturadores e assassinos, é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não atribui revanchismo à ignorância. Quer se relacionar com outras pessoas? É claro que você não vai se relacionar tão plenamente com todas as pessoas, é impossível, aliás, é tolice, mas quer viver vida com relacionamentos qualitativos, com gente que te ama e por você é amado. Olhe para Jesus e não impute sobre eles a ignorância, mas seja gracioso e misericordioso com as pessoas, esperando que, quem sabe, um dia eles possam ser misericordiosos com você também. Você diz, ok, eu entendi, mas eu já tentei e eu não consigo. Eu tenho boas notícias para você. Eu também não consigo, mas eu conheço alguém que consegue. Eu não consigo. Tem gente que eu não consigo gostar. Tem dores que por mim mesmo eu não consigo perdoar. Tem realidades que eu não consigo superar. Mas Cristo em mim consegue. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim pode fazer por mim aquilo que eu jamais seria capaz de fazer por mim mesmo. Não se isole. Não viva a sua vida nesse ciclo da individualidade, do individualismo. Rompa com essa realidade. E que com a ajuda de Deus, a minha oração é que você possa tomar decisões sábias, consertar o que foi quebrado, melhorar o que precisa ser melhorado e experimentar nos relacionamentos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito que comunica e consola e confronta e conforta. Obrigado porque nós somos conscientes das nossas limitações, mas somos igualmente conscientes do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Portanto, pedimos que não apenas o Senhor que já habita em nós continue habitando, mas ao habitar-nos, possa materializar e exemplificar coisas que somente Deus poderia fazer em nós e através. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.